Quero trazer uma palavra hoje, em nome de Jesus, abençoada. E já começo perguntando para você: você escuta para responder ou você escuta para compreender? Você gosta de arrumar rolo com tudo mesmo? Hein? É o tema da palavra. Você escuta para responder ou para compreender? Provérbios, capítulo 26, versículo 4, por favor. Hoje eu e o Léo vamos nos dar bem, né, Léo? Provérbios, capítulo 26, versículo 4. Acharam? Nessa tradução está assim: não respondas ao insensato segundo a sua estultícia, para que não te faças semelhante a ele. Aqui está falando para você não responder para quem? Para o insensato. Mas quer dizer que eu não vou poder responder mais nada para ninguém? Não. Se o insensato, que a gente já sabe que é insensato, fizer uma pergunta boba, é isso que a Bíblia está querendo dizer. Não responda para você não ficar igualzinho a ele. Então, em outra tradução está assim: quem dá uma resposta séria a uma pergunta tola é tão tolo como quem a fez. Interessante, né? É exatamente isso que está escrito aqui, ó, Provérbios 26, versículo 4. Mas na maioria das vezes, nós já escutamos, vou falar de mim e do meu marido, tá bom? Quando estou irritada com ele, na maioria das vezes que eu estou irritada com ele, que eu quase não me irrito, vocês acham que eu escuto ele já preparada para dar uma patada? É óbvio, né? É óbvio. Então, na maioria das vezes que nós escutamos, nós já estamos pensando em como vamos retrucar, criticar. Ô, gente, fala a verdade, não é isso? Na maioria das vezes. Só que Jesus estava conversando com o pessoalzinho, e o pessoalzinho já estava ligado das perguntas que eles iam fazer para Jesus, e na resposta que o Senhor desse, com certeza viria a crítica, com certeza. Então, eu quero mostrar para vocês hoje na palavra, um diálogo bem legal do Senhor, com o pessoalzinho que queria magoá-lo, né? Penso eu que ia magoá-lo. Mas só que para vocês entenderem, quem não conhecem a passagem, eu vou colocar algumas imagens, para dar uma introdução para você entender legal. Coloca para mim, por favor, a primeira imagem. Dá para enxergar legal? O que é isso aqui? O que é isso aqui? Não é cantil, não, gente. Cantil é 2022. Lá no tempo de Jesus, como é que fala? Odre. Isso aqui é um odre. Odre é como se chama, no Antigo Testamento, um recipiente feito de pele de animal. Geralmente era feito de cabra. E por que se fazia isso daí? Para transportar, para levar água, leite, deixa eu ver mais o que aqui, vinho. Diz lá também manteiga, queijo, mas eu vou ficar com esse recipiente para levar o vinho. Amém, gente? Então, por ele ser usado, o odre, quando ele ia receber um vinho novo, ele não podia ser um odre velho. Por quê? Porque o odre velho, por ser feito de pele, ele perde elasticidade. Amém, gente? Ele fica sem elasticidade. E, deixa eu ver o que eu escrevi aqui, ele fica endurecido. E os gases que são produzidos pelo vinho novo, pela fermentação, se o odre for velho, vai romper, ele vai estourar. Glória a Deus. Mas se o odre tem elasticidade suficiente para receber o vinho, que ainda vai continuar a se fermentar, ele vai conseguir suportar os gases da fermentação sem se romperem. Vocês entenderam o que é odre?
Tá, então vamos lá. E por que que Jesus usou esta comparação que eu vou dar para vocês agora, para uma turminha de jovens que estavam lá, conversando com ele? Vamos abrir, por favor, a palavra de Deus no livro de Lucas, capítulo 5, versículo 27, e vamos ler até o 39. Lucas 5, versículo 27. Passada estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi, estava sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Quem que é esse Levi aqui, igreja? É Mateus. Versículo 28, ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Versículo 29, então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com ele à mesa. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Versículo 31. Respondeu-lhes Jesus: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim para chamar os justos, e sim pecadores ao arrependimento. Versículo 33. Disse-lhe eles, os discípulos de João, e bem assim os fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações. Os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento, enquanto está o noivo com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Naqueles dias, sim, jejuarão. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova, e o remendo da nova não vai se ajustar à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho, e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser postos em odres novos, e ambos se conservam. E ninguém tendo bebido vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Volta para mim, por favor, no versículo, deixa eu ver aqui, 30. Os fariseus e os seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando. Eu faço essa pergunta para vocês. Quando os fariseus estavam conversando, queriam fazer uma pergunta, eles foram direto a Jesus? Não. Se eles fossem fazer essa pergunta para os discípulos, como eles fizeram, que está aqui, ó, está aqui escrito, certamente os discípulos iam entrar na deles, e por causa de uma pergunta tola, eles iam acabar se parecendo tolo, porque eles iam querer responder à altura. Mas, quem é que responde a pergunta desses homens? Jesus. Jesus viu aquele pessoal que parecia ser mais entendido, querendo pegar aquele pessoalzinho que parecia que não entendia muita coisa, né? Porque se entendesse, quem que seguiria Jesus naquela época? Então, passada essas coisas, como diz o versículo 29, 27, Jesus, lá para trás, né, do capítulo 5, 4, na verdade, ele estava querendo se mostrar para os seus discípulos. Porque como é que você pode seguir alguém em quem você não confia? Só porque os outros vão atrás? Não tem como. Então, Jesus começou a mostrar os resultados, os milagres, e eles começaram a observar Jesus e foram acreditando neles. Só que passadas essas coisas, Jesus ia passando, ele viu Levi é um cobrador de impostos, o povo judeu não gostava dele, e ele disse para Levi: vem, segue-me. Ô gente, um homem que era cobrador de imposto, um homem que aparentemente não andava com Jesus, creu nele, porque a palavra de Deus diz que ele largou tudo e seguiu Jesus, certo? Aí,
Quando Levi, né, Mateus se sentiu grato por tudo que estava vivendo com Jesus, ele ofereceu para o Senhor um banquete. E neste banquete, a palavra de Deus diz que estavam quem? Os publicanos e outros. Só que mais para frente, os fariseus, que eram os conhecedores da lei, e os seus escribas, eles especificaram quem eram esses outros. E eles começaram para os discípulos: por que é que Jesus se assenta comendo com publicanos e pecadores? Pecadores eram todos para os fariseus. Então vamos dizer que eles queriam dizer que os publicanos seriam mais. Aí Jesus olha, entende a intenção do coração deles e fala: mas o médico não vem para os médicos não são para os doentes? Os médicos não são para os sãos. O que vocês acham que Jesus quis dizer com isso? Não é para vocês, meus amores. Vocês não estão precisando. Vocês já sabem tudo. Vocês são sãos, vocês são salvos e vocês não são pecadores. Então vocês não precisam. Mas eles ainda formularam mais uma pergunta. E essa pergunta foi direto para Jesus. E eles perguntaram aqui no versículo 33. Mas nós que somos fariseus, e aqueles discípulos de João ali, porque tinha que respeitar, né? Era João o Batista. Nós que somos os fariseus e que entendemos, que fazemos as cópias das palavras, os escribas, e os de João, nós jejuamos. Nós jejuamos, nós oramos frequentemente. Por que os seus discípulos não fazem isso? Uai, é simples. Nós estamos num banquete. Enquanto o noivo está presente, ninguém precisa jejuar. Mas quando o noivo for tirado do meio, aí sim eles jejuarão. Uai, o que tem a ver ele falar do noivo que está presente não é para jejuar? Parece uma coisa meio incoerente quem lê a Bíblia e não consegue entender. Mas para eles lá faziam todo sentido, porque eles estavam jejuando e acreditavam que através do jejum deles, eles antecipariam a vinda do Messias. Ou seja, se nós não jejuarmos, ele não vem. Não. Enquanto o noivo está aqui, não é necessário jejuar. Mas quando ele for tirado, aí sim eles jejuarão. O que o Senhor quis dizer para eles? Eu estou aqui. Eu sou o Messias. Vocês podem parar de jejuar porque eu já cheguei. Eu já estou no meio de vocês. Mas o que aconteceu, igreja? Eles não conseguiram perceber. E eu te pergunto, tem como conversar de coisas espirituais com quem não entende ou não quer entender? Com quem não entende, a gente nem conversa. Mas com a pessoa que você pensa que entende, para uma pessoa que está firme na igreja, que conhece Jesus, que se diz ser salvo ou salva, mas você vai tentar falar de coisas espirituais com essa pessoa, mas ela não quer entender. Adianta falar? Mas adiantava falar com aqueles rapazes? Não adiantava. E não adiantou. Agora, por que é que Jesus continua conversando com pessoas que não vai adiantar falar, que eles não querem entender? Se não eram eles que precisavam entender, por que Jesus falou e deixou registrado? Quem é que precisa entender? Hein, igreja? Se eles não quiseram entender, se eles não entenderiam, então com quem Jesus está falando essa noite? Conosco. É por isso que está registrado aqui. Vocês estão aí? É conosco que o Senhor está falando. É por isso que ficou registrado, para que a gente pudesse ler, entender e poder fazer perguntas, sabe?
Gente, nós somos seres pensantes. Nós podemos perguntar, nós podemos validar ou invalidar alguma coisa dentro de nós. O Senhor não quer que você receba tudo da maneira como você pensa que tem recebido. O Senhor quer que você pense. Por que é que Jesus continuou uma conversa com quem não quer entender? Nossa, que amor! É por mim, é por você, Maria. É por você, dona Cida. É por nós, igreja. E aonde ele quis chegar com tudo isso? Jesus quis dizer que ele entrou na casa de um pecador, se sentou à mesa para comer, estavam com ele à mesa um número grande de publicanos. Jesus quis dizer que a hora que os fariseus chegaram até ele, ele deu o primeiro exemplo e eles não entenderam. Então Jesus falou assim para eles: gente, não tem sentido eu pegar um pedaço de uma roupa nova, não tem sentido eu rasgar um pedaço de uma roupa nova, de algo que está no uso, para pegar um pedaço para colocar numa roupa velha. Não tem sentido. Não tem sentido eu pegar o novo para cobrir o buraco de um velho. Vocês não querem. Era isso que Jesus estava falando para eles, mas eles não entendiam. Aí Jesus falou assim: não se pega vinho novo e coloca em odres velhos, porque os odres velhos, eles não têm mais elasticidade. Os odres velhos não vão suportar a fermentação. Os odres velhos não vão suportar o poder daquele vinho. Então eu pego o vinho novo e coloco em odres novos. Porque se eu colocar o vinho novo no odre velho, vai entornar. Eu vou perder o vinho e eu vou perder também quem? O odre, porque ele vai explodir. Ele não vai dar conta. Mas se eu colocar o vinho novo em odres novos, ambos vão se conservar. E o porquê que vocês, acostumados com vinho velho, vão querer o vinho novo? Se der o vinho novo, vocês vão dizer: não gostamos. Não adiantou, igreja. Mas sabe por que não adiantou? Qual foi a última murmuração deles para com Jesus? Nós jejuamos. Ah, entendi, legal. Aonde é mesmo que Jesus Cristo estava? Num banquete? Seria aquela noite ou dia? O dia que ele estava em jejum e não podiam comer a comida de graça? Seria esse o motivo, então, da raiva deles? E quererem sempre fazer perguntas para pegar Jesus? Ou dizendo: se vocês estão comendo, nós também poderíamos comer. Nós não estamos fazendo parte na mesa, porque nós estamos jejuando para que o Messias venha. Mas o Messias já estava ali. Eles não tiveram o quê, igreja? Percepção. Eles não tiveram discernimento. E é justo isso que eu quero ensinar para vocês essa noite. Qual é a diferença de uma percepção, de um conhecimento, com o discernimento? Ambos não vêm do mesmo lugar? Ambos não têm praticamente o mesmo sentido, o mesmo significado? Não, não tem. Misericórdia, né? Então vamos lá. Deixa eu abrir outro versículo aqui. Antes disso, coloca a outra imagem, por favor. Se com tudo que foi dito aqui para vocês, dentro da palavra, vocês ainda não conseguirem entender, sabe o que Jesus estava querendo? Mas não daqueles fariseus, e sim dos seus discípulos? Coloca, por favor, a imagem. Apaga um pouco a luz. Dá para discernir o que é isso aqui? O coração deste homem aqui está simbolizado por um odre. Quem está atrás simboliza, e é ele que coloca o vinho novo. Quem é o vinho novo? O Espírito Santo. Não adianta falar de coisas espirituais com quem não é. Eles não suportam. Eles não dão conta. E você não pode perder a paciência.
Você não pode agir como tolo com o tolo. Fica quieto. Eles não conseguem ter a grandeza, porque é muito fermento, igreja, é muito poder. Não são todos que dão conta disso. Isso aqui é literalmente a nossa vida. O nosso coração é um odre novo. Por que nós somos novo? Porque nós fazemos parte da nova e eterna aliança. Não é difícil explicar as coisas para quem nunca aprendeu. O difícil é tirar, é desconstruir na cabeça de uma pessoa que aprendeu errado, o errado. É por isso que ainda existem muitos que são idólatras, mas falam que seguem a Jesus. Ainda existem muitos que se dizem ser do Senhor, mas são religiosos ao extremo. Por quê? Porque o odre não consegue ser novo. E a única maneira de nós darmos conta de servir ao Senhor e as revelações que vêm dele é sendo odres novos, porque senão tudo é bobagem, tudo é besteira, não é bem assim não. Amém? Pode acender a luz, por favor. Misericórdia, né? Por isso que aqueles homens não conseguiram participar do banquete. Por isso que aqueles homens, eles não era nem para ter ido, já que eles tinham que jejuar, né? Já que a causa deles era muito válida, não era nem para ter ido. Mas se eles estavam atrás de Jesus, seguindo a Jesus, por que não ouviram ele? Então, é sempre assim mesmo, né? Você escuta para responder ou para compreender? Eles estavam lá sempre armados, porque eles não compreendiam nada, mas queriam sempre criticar o Senhor. Que nós estejamos aqui essa noite, para ouvir a palavra, mas não para criticar, mas para compreender. Amém? Mesmo que você não manifeste com o teu corpo, mas no teu coração, se você crê em Jesus, você vai ser salvo. E isso é uma coisa assim louca, para quem não consegue entender. Mas vamos lá. Coloca, por favor, a outra imagem. Observe o que vocês vão verem agora. Estão vendo? No nosso cérebro, existe uma formação pequena e curva, que desempenha um papel importante no sistema límbico. E ele tem o nome de hipocampo. Ele tem um formato, quando você olha de perto, de um cavalo marinho. É essa parte aqui mais translúcida ali, ó, branquinha. E esse hipocampo estão dos dois lados do nosso lóbulo. Dos dois lados. Vamos lá. Esse hipocampo, ele está envolvido na formação de nossas memórias e da nossa aprendizagem e também das emoções. É uma estrutura bilateral, localizada nos lóbulos temporais, que pertence ao sistema límbico e é onde a memória fica armazenada. Só que ela não fica só ali, no cérebro, a memória fica armazenada em vários locais. Mas quando nós precisamos lembrar de alguma coisa, é o hipocampo que evoca, que traz a sua realidade, que traz a sua consciência, aquilo que você precisa lembrar. Certo, gente? Então, todo conhecimento, todas as informações que recebemos ficam guardadas no nosso cérebro. Mas não é interessante que mesmo todas as informações ficando guardadas aqui no nosso cérebro, aqui, em especial ali na região do hipocampo, se você aprende a língua portuguesa, se você aprende uma língua inglesa, se você aprende teologia, se você aprende matemática, elas ficam tudo no mesmo lugar. Não ficam em lugares separados. Não estou falando de raciocínio, não estou falando de coisas, de estruturas que vão complementar o aprendizado, a cognição de uma pessoa. Eu estou falando de uma maneira bem geral, que é aqui no hipocampo, aqui nesse lugar que é responsável pelo nosso aprendizado. Não importa o que nós ouvimos, não importa o que nós aprendemos, o responsável é o hipocampo. Amém? Certo. E o intelecto? O intelecto não é o nosso aprendizado?
Já já que vocês vão entender onde eu quero chegar. O nosso intelecto é igual, significa a mesma coisa do nosso raciocínio. Todo entendimento que nós temos é por causa do nosso intelecto. Todas as reflexões que conseguimos fazer, de tudo que a gente aprende, que a gente reflete, tem o nome de intelecto. E essa palavra intelecto, ela vem do latim, que significa ler por dentro. Amém? Então, o intelecto tem o nome no latim de ler por dentro. Sim, é uma potência cognitiva da alma humana. Porém, o intelecto, presta bem atenção, porém, o intelecto é uma faculdade, um ato que é exercido através da inteligência humana. Pastor, onde você quer chegar com isso? O intelecto, para nós que sabemos a diferenciação entre corpo, alma e espírito, é a nossa alma, igreja. Para quem estuda só a alma, vai pensar que o intelecto também é a consciência da pessoa. Mas não é. Porque se a forma se potencializa quando é a inteligência humana que é aguçada, que é adicionada, então o seu intelecto, aquilo que você sente na alma, não vem de Deus. Vem de quem? De você mesmo. Das coisas que você aprende. Se todo o aprendizado, tudo que nós aprendemos é guardado no cérebro, e o nosso intelecto é o nosso raciocínio, é o nosso entendimento, e ele só é acionado através do aprendizado humano, então quem é que manda em mim? Quem é que manda nas minhas emoções? Se alma é aquilo que eu penso, se alma é onde eu tomo as minhas decisões, se a alma é o que me rege, se eu ando pelo coração, se eu ando pelo que eu sinto, então é a alma que manda em mim, é a alma que me rege. Então, quando eu tenho uma amiga, e eu gosto muito dela, ou um amigo, se eu gostar muito deles, eles vão conseguir ter o quê sobre a minha vida? Influência, porque quem manda em mim sou eu. Então eu gosto de quem eu quiser, você concorda? Vocês estão entendendo? Só que isso é alma. É alma. Vamos lá. Existe, portanto, então, uma diferenciação entre conhecimento, que é o aprendizado, e o discernimento espiritual. Não são as mesmas coisas. Vamos lá. O conhecimento é o acúmulo de informações de coisas que eu aprendo. E se dá na alma. E discernimento espiritual se dá onde? No espírito. Por isso que eles divergem, se discernem. Por isso que há a necessidade de uma espada que tem 2 gumes, ou seja, que corte deste lado e desse, para atravessar a nossa medula, para que possa discernir aquilo que nós pensamos, para discernir aquilo que nós vamos tomar de decisão, porque só essa espada é que separa a alma da medula, a alma do espírito, junta e medula. Está difícil para vocês entenderem? Um pouquinho para quem não lê a Bíblia. Porque se você lê a Bíblia, você consegue entender agora. Mas que espada é essa que só ela consegue entrar dentro de mim e fazer uma separação que parece que é invisível? Aonde é que começa a minha alma e aonde é que termina a minha alma para iniciar o espírito? Que espada de 2 gumes é essa que precisa entrar dentro de mim e fazer essa separação para que eu consiga entender que justamente agora eu não posso pensar na alma? Eu não posso deixar a alma pensar, eu não posso deixar a alma me levar, eu não posso tomar essa decisão baseada no que eu sinto. Eu preciso tomar uma decisão certeira, eu preciso tomar uma decisão que seja no espírito, porque se eu tomar uma decisão baseada no meu espírito, é porque eu ouvi a voz de Deus.
Essa espada é a palavra. A única maneira de acordar um espírito morto é a palavra. A única maneira de ter um espírito vivificado é quando você entende que Jesus Cristo é Senhor, que você é pecador, que você confessa os seus pecados e os abandonam e passa a servir ao Senhor. Aí o seu espírito que era morto passa a viver, mas mesmo assim você não tem ainda com ele tamanha, como que eu posso explicar? Você ainda não consegue entender tanto porque você não o conhece direito. Você acha muitas vezes que é Deus que está falando com você, você faz, quebra a cara. Poxa, eu tenho certeza que foi Deus que falou comigo, mas não deu certo. Não, eu tenho certeza que é isso que eu tenho que fazer. Ai, meu Deus, fala comigo. Você vai lá e dá certo. Vocês entenderam, igreja? Então, eu quero que vocês entendam aqui hoje que há maneiras de vocês pensar que está ouvindo a Deus e não está. E há maneiras de você achar que não deve fazer e justamente é Deus que está falando com você. Então, é diferente o que é conhecimento e é diferente o que é discernimento espiritual. Jesus estava de frente dos fariseus e dos discípulos de João, mas eles não conseguiram discernir com quem eles conversavam. Não conseguiram. Não conseguiram discernir. E se eles não discerniram, Jesus não ia cuidar daquilo que era velho. Jesus pegou o novo. Pegou o novo. Lucas, por favor, capítulo 2, versículo 25 ao 35. Lucas, capítulo 2, do 25 ao 35. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, homem esse justo e piedoso que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Revelara-lhe o Espírito Santo que não passaria pela morte antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para fazer com ele o que a lei ordenava, Simeão tomou-o nos braços e louvou a Deus, dizendo: agora, Senhor, podes me despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos viram a tua salvação, a qual preparastes diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Amém? Só que antes de entrar para falar de Simeão, não vou pedir para vocês abrirem, mas no livro de Lucas 4, versículo 16 ao 30, conta que fariseus, doutores da lei, escribas altamente religiosos e estudiosos, ficavam dentro da igreja, dentro do templo. E aquele dia Jesus foi no culto. Quando Jesus entrou dentro do templo, diz que lhe deram um livro para que ele lesse. Então, se Jesus pegou o livro e leu, é porque ele estava congregando. Jesus estava dentro da igreja, e na hora que deram o livro para ele, deram o livro do profeta Isaías. Ele pega o livro do profeta Isaías, e ele, não vou ler aqui a passagem, mas mais ou menos ele fala assim: o Espírito do Senhor me ungiu para, e começa a falar a profecia toda. Quando ele termina de ler a profecia, diz que ele fechou o livro, e ele na frente de todos diz: e hoje se cumpriu a profecia. E hoje se cumpriu o que o profeta Isaías profetizou. Gente, tremendo, né? Maravilhoso para nós. Porque os escribas que estavam lá, estavam orando e jejuando há 700 anos. Porque é uma profecia que foi dada 700 anos antes daquele dia que Jesus estava lá. Então fazia 700 anos que eles estavam aguardando Jesus, jejuando, orando frequentemente, porque foi isso que eles disseram para o Senhor, para que viesse, Maranata, viesse o Messias antes.
Jesus, o Messias, estava lá, fechou o livro e disse: hoje se cumpriu a profecia. Olha o que está escrito no versículo, deixa eu ver se eu lembro aqui, 28. Coloca para mim, por favor. 2, versículo 28. Não, perdão. Não é esse versículo, não. É o 28 do 4. Capítulo 4, versículo 28. Olha o que aconteceu, igreja. Todos na sinagoga, ouvindo estas coisas. Que coisa? Hoje se cumpriu a profecia. Hoje se encheram de ira. Sabe o que eles fizeram com Jesus? Os religiosos que estudavam, que sabiam, eles ficaram irados por Jesus ter falado aquilo, expulsaram ele da igreja, expulsaram ele da cidade, levaram ele para um precipício, e quando eles iam empurrar Jesus, Jesus passou no meio deles e seguiu. Foi embora. Do outro lado da cidade, em outro dia, bem antes, porque era um bebê, um homem estava na casa dele. Um homem que não devia ter estudo, um homem simples. Mas a palavra de Deus diz: som. Aí. O pessoal lá entendido, todos lá reunidos. Som. O pessoal que entendia, que estava aguardando, esperando o Senhor, mas andava pela alma. Muito conhecimento não é bom não, viu, gente? Se for para atrapalhar, estou fora. Estava lá esperando o Senhor, não viram, não repararam. Pode ser que você não tenha prestado atenção, que você está diante de uma bênção, e ainda continua reclamando. O homem que estava lá na casa dele, quietinho, chamado Simeão, não devia ter muito aprendizado, não devia ter muito conhecimento. A Bíblia só fala dele aqui. Mas ele tinha um espírito. E a Bíblia deixa clara que era o Espírito Santo. A hora que ele estava na casa dele, ele teve aquela percepção, aquela coisa, meu Deus, por que eu tenho que ir lá para a igreja? Que vontade de ir lá para o templo. Mas era o Espírito o impelindo para ir para o templo. Quando ele chegou no templo, o Senhor foi falando com ele. Aí ele chega lá e ele vê um casal, José, a Maria, com um bebezinho no colo. Meu Deus, não é possível que é o Salvador. Meu Deus, eu pedi tanto para não morrer antes de ver esse dia. E a Bíblia diz que ele foi até Maria, pegou a criança e adorou. E glorificou a Deus pela oportunidade, adorou o Senhor. Aqueles homens que estavam diante do Messias, aguardando ele, deveriam ter falado na hora: 700 anos acabou, a nossa geração está vendo. Deus nos aprove de ser na nossa geração, com o nosso jejum, de ver o Messias. Mas não, eles ficaram irados, porque tudo que era falado, eles escutavam, mas eles não queriam aprender. Eles já tinham uma crítica formada para poder fazer, para rebater. E tomem cuidado, porque é o início de um fim de casamento, é o início de um fim de uma amizade, é um início de coisas terríveis que possam acontecer. É quando você está sempre armado, sempre armada, sempre com uma crítica para fazer
em cima daquilo que o outro vai falar. Vigia, porque isso não acontece desde agora, não. Vem lá de trás. Amém, igreja? Qual que foi a diferença entre Simeão e aqueles homens? Aqueles homens só ficavam puxando memórias que os seus antepassados só ficavam orando e jejuando, clamando pela volta do Messias. Simeão não. Simeão sentiu, que negócio estranho que é esse? Por que eu tenho que ir para o templo? E ali ele foi porque ele teve um discernimento espiritual. E se nós não tivermos o discernimento espiritual, nós não vamos conseguir perceber o movimento de Deus. Nós não vamos conseguir distinguir o que é do maligno e o que é de Deus, o que vem de mim e o que vem do Senhor. Amém, igreja? Quantas oportunidades será que nós já perdemos por não conseguir ter discernimento? Quantas? Quantas propostas já não foram feitas para todos nós, amando do Senhor, e nós negamos porque achamos que é isso? O que é isso? Parece que isso não bate? Não. Quando o Senhor fala conosco, nós precisamos ter o discernimento, porque é justo Ele que vai nos fazer perceber, ter a consciência que é Deus que está falando. Isso que eu vou falar para vocês agora é um entendimento meu. Eu penso assim, a percepção é algo que está na alma, mas a percepção não é a nossa consciência. A nossa consciência é o nosso espírito. O nosso espírito é o nosso ser. E Deus, Ele não fala em alma. Deus jamais vai atuar em cima das suas emoções para poder te agradar ou satisfazer um pedido seu. Deus não faz isso. O Senhor, Ele fala no espírito da pessoa, porque é com o Espírito Santo, através de gemidos inexprimíveis. No nosso espírito é que nós ouvimos a Deus. Amém, igreja? E a única coisa que pode nos separar de Deus é o pecado. A única coisa que nos separa do amor do Senhor, aliás, não tem nada que nos separe do amor do Senhor, mas a única coisa que faz a divisão entre nós e o Senhor é os nossos pecados. Mas quando nós temos o discernimento, nós pedimos perdão, abandonamos o pecado e nós voltamos para Deus. E é por isso que muitas pessoas não conseguem permanecer na igreja e nem entender a palavra. Porque elas estão com o quê? Com a sua consciência cauterizada. A consciência, eu estou falando de espírito. Quando o diabo quer marcar a tua vida, meu irmão, ele fica ali na cola do teu pé. Ele fica ali armando situações para você até te pegar. Quando ele te pega, aos poucos, não é de uma hora para outra que se cauteriza uma mente de uma pessoa, não. Quando ele cauteriza ali a consciência da pessoa, a pessoa perde percepção, a pessoa perde o discernimento, ela perde tudo. Porque ela passa a trocar o que é certo pelo errado. Ela vai buscar vida aonde tem morte. Ela passa a achar que as coisas do mundo são as certas e a igreja é errado. E isso é uma característica de uma consciência cauterizada. Olha o que está escrito no livro de Timóteo, por favor. 2 Coríntios 3, versículo 6, primeiro. É 2 Coríntios 3, versículo 6. Olha o que está escrito nessa passagem. E ele nos capacitou para sermos ministro de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Aqui está escrito Espírito com letra minúscula, mas não é maiúscula. Aqui está falando do Espírito
Espírito Santo. Existe sim a diferença entre conhecimento e discernimento, porque a letra sem discernimento espiritual é apenas letra, não tem poder. Se a Bíblia estiver aberta na sua casa, se você não lê, se você não tem um entendimento, se você não tem o Espírito Santo, meu irmão, são só palavras bonitas, não vai ter poder nenhum na tua vida. Porque isso daqui é apenas letra, mas o que vai vivificar isso daqui é o Espírito. Então, quando eu sou do Senhor e tenho o Espírito Santo e leio a palavra, meu Deus, eu vejo poder. Poder para restaurar, poder para restituir, poder para me dar fé, poder para fazer de novo aquilo que não deu certo, poder para pedir perdão, poder para recomeçar, poder para acreditar que para mim há salvação. Então, sem o Espírito, isso aqui é apenas uma letra, um conhecimento, um acúmulo de informações. Quanto mais informações você tem, mais inteligente você será, mais culto você será. E daí? E daí? Se Deus falar com você, você vai conseguir escutá-lo? Aqueles homens não conseguiram. E uma pessoa inculta ouviu. Agora imagina, se você, hoje, uniu os dois. O que o Senhor vai fazer com você? Como que o Senhor vai poder te usar? De maneira grandiosa. E é justamente isso que eu estou trazendo para vocês aqui esta noite. Cuidado. Casamentos sendo feitos, casamentos sendo desfeitos, alianças sendo quebradas, muitas coisas sendo feitas a partir do que eu penso, do que eu acho, do que eu sinto. E isso está errado. Isso está errado. Se não tiver o discernimento espiritual, você está fadado a errar. Sem discernimento espiritual, você não entenderá as coisas de Deus. Só as coisas espirituais discernem coisas espirituais. Deus é espírito, nós somos espíritos, então nós precisamos de discernimento espiritual. Amém, igreja? Abra agora, por favor, a palavra de Deus, no livro de Timóteo 4, versículo 2. O mundo espiritual é regido por princípios. Presta bem atenção na vida que você tem levado, presta bem atenção nas atitudes que você tem tido, presta bem atenção como é que você vai fazer com a tua vida depois que você sair daqui hoje, sabendo, descobrindo essa pérola que está sendo entregue para você. Olha o que está escrito. Pela hipocrisia dos que falam mentira e que têm cauterizado a própria. Aqui Timóteo começa a descrever uma situação que estava acontecendo lá e que não tinha mais ou menos como resolver, porque aquele povo estava com a própria consciência cauterizada. Pessoas com consciência cauterizada significa que uma vez já foram vivificados. Aqui não está falando de alguém que é morto e está renascendo. Não. Se vocês lerem o livro de Timóteo, fica bem claro que hoje as pessoas que têm a mente cauterizada e são hipócritas se levantam como ensinadores da palavra de Deus. Hoje, aqui, nessa passagem, nesse contexto, Timóteo está admoestando a igreja sobre princípios que não estão na palavra, e estão sendo pregados, e princípios da palavra que estão sendo contestados. Consciência cauterizada, mais hipocrisia, significa falsos profetas. Tomem cuidado, tomem cuidado. O mundo espiritual é regido por princípios. E se você quebrar algum princípio, a bênção do Senhor não vem sobre você. E quem não consegue ter discernimento espiritual, não consegue entender esse tipo de coisa. Acha, essas coisas erradas estão acontecendo comigo? Mas Deus quis assim, né, irmão? Deus planejou assim, né, minha irmã?
Ah, e o tempo vai melhorar, o tempo vai ser responsável de colocar todas as coisas no lugar. E isso é uma mentira. Você tem o direito de comer o melhor nessa terra. Você tem o direito de ter uma vida totalmente em paz, tranquila e confortável. Porque é isso que a palavra de Deus nos garante, que nesta vida nós teríamos abundância. É isso que Jesus diz. Só que se você aceitar a condição que você vive, achando que você é um coitadinho, achando que as coisas não acontecem para você, meu irmão, te ensinaram errado, ou é alguma mente cauterizada que te ensinou, ou você está com a sua mente cauterizada. E o Senhor quer vivificar o teu espírito. Vivificando o teu espírito, você volta a ter discernimento espiritual e para de andar segundo a sua sabedoria. Gente, conhecimento aprende, riquezas a gente ganha. Nós podemos ser quem nós quisermos ser, mas tem uma coisa que a gente não consegue ter se não for a partir do Senhor. É a sabedoria. Sabedoria só vem quem teme a Deus. Tem a sabedoria humana, mas estou falando essa que vem do Senhor. Tudo nessa terra você consegue aprender. Tudo nessa terra você consegue através do seu esforço. Mas sabedoria só se você temer a Deus. Amém? Vamos ficar de pé, por favor? Coloca Atos, por favor, 3, versículo 19. Eu quero encerrar essa palavra desta noite com essa passagem que é tremenda, é fundamental. E aqui fica bem claro o que nós precisamos fazer para ter refrigério. Pergunta para o seu irmão aí do seu lado, você sabe o que significa refrigério? Você sabe o que significa refrigério? Não é colocar você dentro do refrigerador, gente. Não é. Refrigério significa alívio, significa paz. Você quer ter tranquilidade? Refrigério significa tranquilidade. De todos os problemas que você pode estar passando, se o Senhor te der paz, alívio e tranquilidade, significa que Ele foi favorável a você. Significa então que você conquistou a vitória. A palavra de Deus está aqui, ó, Atos 3,19. Arrependei-vos, pois, convertei-vos para serem os vossos pecados. Aqui nessa tradução que eu vou ler para vocês, se você conseguir achar aí, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Coisa mais terrível quando você está passando por um estreito. A coisa mais terrível quando você está passando por um deserto e você se sente só, mesmo estando com várias pessoas ao seu redor. Tenho certeza que no momento ou não da sua vida você já passou por isso. Então, você sente refrigério quando você vem na igreja. A gente sente refrigério porque é casado, um sustenta o outro. Às vezes a gente pede oração para a irmã, para o irmão, a gente conversa, o refrigério vem. Mas não é aquele refrigério que a gente tanto quer, porque sai daqui, parece que pesa de novo, né? Deus, será que eu vou conseguir? Senhor, sustenta a minha fé. Mas esse refrigério que eu estou me referindo aqui, que é a promessa, que está escrito aqui em Atos 3,19, aqui, aleluia. Esse refrigério aqui só vem pela presença do Senhor. E quando você sente aquele refrigério, é a mesma coisa de você ouvir Deus sussurrar no teu ouvido. Acabou. Você já pensou assim? Meu Deus, quando isso passar, eu vou te glorificar tanto, Pai. Senhor, quando isso passar, eu vou levantar as minhas mãos e eu vou ser tão livre, eu vou me sentir tão bem.
Isso são pensamentos de quem está passando por uma luta. Eu falo de carteirinha, que eu quase perdi minha filha. Então eu fechava os olhos, eu falava para meu marido, daqui 1 ano a essa hora, ela não vai estar mais doente. Ou o Senhor já terá recolhido. Você lembra? O Senhor não a recolheu. E teve momentos que eu orava, e eu sentia que eu teria vitória, mas eu não sentia vitória perto de mim. Mas teve momentos que eu orava e eu sentia a vitória, muito forte. Então isso eu sei que é o refrigério do Senhor. Mas para vir um refrigério precisa o quê? Prestem atenção. Os nossos pecados precisam ser cancelados. O Senhor precisa cancelar, o Senhor precisa apagar. Pastora, mas de novo o pecado? Sim, sim. Porque se você continuar no pecado, meu irmão, você não vai herdar o reino dos céus. Se você continuar adulterando, se você continuar matando, se você continuar roubando, se você continuar isso, aquilo outro, não adianta, não tem refrigério. Não tem. Então, se você veio buscar a tua vitória aqui esta noite, se você veio buscar hoje aqui a resposta de Deus favorável, não fica olhando no que os outros fazem para você. Não fica olhando no que as pessoas dizem de você. Olhe para aquilo que você diz, daquilo que as pessoas dizem de você. Olhe para aquilo que você faz em relação ao que te fazem. Porque o que te fazem não vai te levar para o céu nem para o inferno, não. Mas o que você faz, vai. E a pior coisa é conversar com uma pessoa hipócrita. A pior coisa é querer direcionar uma pessoa que é hipócrita. Pastora, fulano, ciclano, beltrano, acaba com a minha vida. Mas e você? Eu não faço nada. Mas peraí, mas por que você está passando por essa luta? Porque ciclano, beltrano e fulano e tal, até você, pastora. Você me deseja o mal. Foi, então é nós que vamos para o inferno. Você está bem. Então por que você está com essa luta? Vamos de novo? Vocês precisam ouvir de novo para entender de novo? Se a luta é sua, quem é que tem que pedir perdão para Deus? Sou eu. Se a luta é minha, não adianta o que os outros me fazem. Importa o que eu faço com aquilo que me fazem. Fora disso é hipocrisia. É querer que eu compre a tua briga. Gente, eu preciso ter um discernimento espiritual. Às vezes a pessoa nem abriu a boca, eu falo, é rolo. É rolo. Ô pastora, pois não. É assim. Aí sabe o que é a boba aqui? Que a pessoa quer que eu resolva a vida. Aí eu vou resolver a vida, e já fiz isso, viu? Resolvi a vida, foi judiação, olha que belezinha, olha a carinha. Você acha que isso peca? Não peca. Aí vai eu pecar para acertar a vida de um pecador. Estou fora. Você tem uma vida. Você é responsável por ela. Amém? Se o seu pecado for cancelado, o refrigério vem. Uhul! O que é o refrigério? Paz, alívio, tranquilidade. Pô, mas aquela pessoa pisa muito na bola. Sim, mas está escrito que é para perdoar. Ah, mas eu não consigo. Quando você cancelar os seus pecados, você vai conseguir. Porque o que tribula a tua mente é justamente aquilo que você não faz, não o que fazem com você. Os meninos conversando com Jesus, aliás, com Jesus não, né? Com os discípulos. Tem hora que a gente não tem argumento para que as pessoas tentam nos pegar. Mas fica aí um ensinamento para você. Se a pergunta for tola, não dá uma resposta séria. Séria que eu digo, nem mostre a verdade e nem dá uma patada. Fala outra coisa boba.
Fala outra coisa boba, eu não sei como que falaria agora. Fala uma coisa boba. Porque senão você vai se tornar o quê? Bobo que nem ele. Amém? Feche seus olhos. Senhor, estamos aqui reunidos no nome do Senhor. Nós queremos ter refrigério. Nós queremos que tudo passe a dar certo na nossa vida. Senhor, nós queremos que tudo que a gente coloque a mão, Pai, possa fluir. Chega, Pai, em nome de Jesus, de tempos de miséria. Chega, Senhor, em nome de Jesus, de tempo de escassez. Escassez de amor, escassez de paciência, de perseverança, escassez de tudo. Nós nos colocamos diante do Senhor hoje para pedir ajuda. Nos ajuda a olhar para dentro de nós mesmos e poder entender, Pai, que esses caminhos que às vezes a gente quer levar não vai dar em lugar nenhum. Nos ajuda a ter posição, opinião. Nos ajuda a entender a nossa responsabilidade sobre nós mesmos. E que cada um, Pai, possa pedir perdão pelos seus erros, pelos seus pecados. E o Senhor possa cancelar sobre a vida daquele que entendeu, Pai. Cancelar os pecados e trazer o refrigério. Que venha sobre a sua igreja tempos, Pai, de viver aquilo que não foi vivido, de sentir aquilo que ainda não foi sentido, de ter as experiências que ainda não tivemos com o Senhor. Nos abençoa por amor ao seu nome. Nos abençoa, Pai, e de todo o coração, em nome de Jesus. Nós estamos aqui hoje para ouvir, Pai, para compreender, e não para sair justificando ou criticando a Tua palavra. Não, nós queremos aprender. Nós queremos aprender, Pai. Nós somos livres, Senhor. Nós somos totalmente livres, porque temos o refrigério do Senhor. E aqueles que já têm os pecados cancelados, Pai, aqueles que já têm sentido o refrigério, que eles possam entender que o pecado é diário, são todos os dias lutando contra o próprio ser, Pai. Nos ajuda a nos manter de pé, Pai. Nós te pedimos de todo o coração. Nos ajuda, Pai, que os ensinamentos entrem dentro do nosso ser, da nossa consciência, que passe, Pai, dos parâmetros da alma, que saia do nosso intelecto, Pai, e que vá na nossa consciência, para que a gente não venha pecar contra o Senhor, Pai. Nós te pedimos, em nome de Jesus. Aleluia. Levanta suas mãos, igreja. Só o sangue de Jesus, igreja. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Os pecados, que nos traz restauração, nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Que nos faz brancos como a neve, aceitos como amigos de Deus. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Eu sou livre.
Jesus. Aleluia. Vocês ouviram para escutar ou para aprender? Seja feito conforme a sua vontade. Amém? Que o Senhor, olha só o que você vai ouvir agora. Que o Senhor te capacite a resolver os seus problemas de hoje com o discernimento espiritual que você tem hoje. Se você está triste que lá atrás as coisas não deram muito certas para você, é porque você não tinha o discernimento que você tem hoje. Então tem problemas mal resolvidos na sua vida que você não tinha sabedoria de Deus para resolver. Entendeu? Não é a sua alma que você tem que consultar, é o seu espírito. Não é o seu intelecto e nem o seu conhecimento, é a sua consciência. E o pior é que a própria palavra diz que será a nossa própria consciência que vai nos acusar. Então deixa ela te acusar, não fica jogando a bola para o outro não. Ah, a culpa é desse, a culpa é daquilo. Não, a culpa é minha. A culpa é minha. Deixa a tua consciência falar com você. Não cala ela não. Entendeu? Você precisa da sabedoria de hoje para resolver problemas que já aconteceram. Essa é a palavra de Deus para você. Não estou falando de problemas de hoje, nem aqueles que vão acontecer. Deus está falando que você não resolveu o seu problema naquele dia, porque você não tinha a experiência espiritual, o discernimento espiritual que você tem hoje. Volta lá e resolve o que tem que resolver. Seja livre. Tenha refrigério do Senhor. O que te adianta ser pecador na mão do Senhor e achar que está tendo refrigério nessa terra? Um pouquinho só de coisas você já se contenta? O Senhor quer te dar muito. O Senhor quer te visitar muito. Mas peça para Deus cancelar os seus pecados. Resolve o que precisa ter resolvido. Resolve o que precisa ser resolvido. Você está saindo daqui hoje com discernimento espiritual. Amém, igreja? Deus abençoe vocês. Nós estamos encerrados. Uma grande salva de palmas para o Senhor. Aleluia. Até terça-feira, hein? Férias. Terça-feira vamos estar todo mundo junto aqui, né, Eduarda? Amém. Deus abençoe. Vão com Deus. 10º período, igreja. Logo, logo. Amém. A Deus seja a honra, toda a glória. Vão com Deus.